boa tarde. Antes de mais, obrigada por se juntar a nós nesta J Editors Talk, Marketing e Tecnologia. Ao longo dos próximos minutos vamos estar à conversa com dois profissionais desta área. A integração da tecnologia nas operações de marketing vai muito além das tradicionais ferramentas métricas e analíticas. Entramos num território que tanto empresas como marcas tentam dominar e que é um palco decisivo nos processos de transição digital. É isso mesmo, Marta. Importa hoje, mais do que nunca, entender como estão as empresas em termos de MarTech e que oportunidades podem estas explorar neste setor. Sem mais demoras, apresentamos os nossos convidados de hoje. São eles o Tiago Sousa, Managing Partner da Liminal, e Elizabeth Ferreira, CEO e Founder da New Normal. Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado por se juntarem a nós no Jornal Económico. Tiago, eu gostava de começar por perguntar, boa tarde, há algum tempo, aliás, que é um dado adquirido no mundo empresarial que evitar esta transição tecnológica e digital é inevitável. Contudo, há sempre aqui um estigma de que a tecnologia induz baixo contacto. Veio a pandemia trocar as voltas, de que forma? Muito boa tarde novamente. Olá a todos. A pandemia foi o grande acelerador de mudanças. Desde logo, dois tipos de mudanças. A adoção de tecnologias e mudanças culturais e de liderança. Isto é, as empresas foram forçadas a confiar nos colaboradores, a dar autonomia e a dar-lhes ferramentas, sobretudo ferramentas cloud, para poderem continuar o seu trabalho fora do local habitual. Como acelerador que foi, isso é interessantíssimo porque estes mecanismos de mudança surgiram bastante mais cedo. Há um perigo, é que na velocidade de fazer a adoção destas novas práticas e ferramentas se deixem pormenores que têm muitas vezes a ver não com as questões operacionais e de eficiência e produtividade, etc., mas com as questões estratégicas, que é sempre o tema quando falamos de marketing e tecnologias e negócios e resultados. É como casar estratégia de IT com estratégia de negócio. Okay? E um dos temas importantes que mencionaste, João, tem a ver com o contacto, se é baixo, se é alto. Nos últimos anos assistimos a alguns setores que, para reduzirem custos, para se tornarem mais eficientes, de facto substituíram o elemento humano. E deram aquilo que os homens faziam, aquilo que o ser humano fazia, deram às máquinas. Isto aparentemente é nocivo. Aquela empresa que conseguir utilizar a tecnologia para manter um contacto humanizado vai ter um fator diferenciador. Agora, para mim, o que interessa não é se temos alto ou baixo contacto. O que interessa não é se há mais ou menos pessoas do lado de lá. Porque eu, enquanto consumidor, não quero forçosamente ter um contacto com outro ser humano. Eu quero ter um contacto humanizado. Eu quero ter a certeza de que sou ouvido, de que a marca me entende, de que a minha opinião, as minhas necessidades são ouvidas e têm impacto do lado de lá. Okay? E, novamente, não é por haver um ser humano do lado de lá que isto se faz. Como é que isto se faz utilizando a tecnologia? Olha, por exemplo, com a personalização de todos os touchpoints. Não a personalização barata de Marriage Fields apenas porque sei o teu nome e posso tratar pelo teu nome, mas a personalização que tem a ver com todo o meu contexto. Como é que replicamos a relação que um lojista de bairro tinha há 50 ou 100 anos com os seus clientes? Sabia não só o nome, mas sabia as suas preferências, a idade, a vida familiar, os desafios que está a enfrentar, quando é que ia ou não precisar de os hábitos de compra. Os hábitos de compra. Como é que podemos replicar isso hoje em dia? Quando o mundo é o nosso mercado, quando temos milhões de potenciais clientes ou consumidores. A tecnologia tem um papel fundamental aqui. E lá está, é a tecnologia que humaniza as relações, que replica este tipo de relação. As plataformas que são fundamentais para isto, como as plataformas de CRM, de automação, de Business Intelligence, que são o pilar, que são o coração para que tudo isto possa acontecer e possamos, por exemplo, dar aos nossos clientes a experiência que qualquer um de nós tem quando abrimos o Netflix, quando abrimos o YouTube, o Spotify. O meu YouTube, o meu Spotify é diferente do teu, João, Marta, do Netflix da Elizabeth. Porquê? Porque há informação, porque estas empresas criaram um sistema que responda ao meu contexto, à pessoa que eu sou, aos meus interesses, àquilo que me vai entreter, informar, educar, fazer evoluir. Hoje em dia,
esta mesma experiência, e remeto-me apenas à experiência online e no website, esta mesma experiência que nós hoje em dia já reclamamos porque temos-la todos os dias, no Netflix, no Amazon, etc., qualquer empresa pode ter também no seu website. A tecnologia que o permite fazer, conteúdo dinâmico online, não é assim tão inacessível, não é assim tão difícil de implementar, nós fazemos todos os dias, é preciso o quê? É que a tecnologia que permite isto, ao nível dos websites, neste meu exemplo, esteja ligada, por exemplo, com o CRM, uma plataforma que já falei, para termos, lá está, este conhecimento do contexto de cada cliente ou potencial cliente, tal como existia no logista de há 50, 100 anos. Tiago, mas a ideia de que há um offline e um online e que estes não se tocam é ultrapassada, e pergunto ainda se estamos a assistir a uma convergência não só da parte dos utilizadores como da própria experiência, que se torna indivisível. A palavra convergência é a palavra, ponto final. Reparem, só existe este tema, esta dicotomia do online e do offline entre nós e nas organizações. Enquanto consumidores, ninguém está preocupado a separar estas águas. Agora estou online, agora estou no site, agora estou na app, agora estou no e-commerce, agora estou na loja física. Quantas vezes não nos aconteceu entrarmos numa loja e estarmos ao mesmo tempo a fazer scroll na página de e-commerce dessa mesma loja ou da concorrência? É-nos o que nós queremos enquanto utilizadores, enquanto cidadãos, enquanto clientes. É ter uma experiência fluida nos vários pontos de contacto. Okay? O tema da convergência vai ser cada vez mais determinante para os negócios. A primeira coisa que tem que acontecer é reestruturarmos a forma como nos organizamos, como as marcas se organizam, como as empresas se organizam. Marketing e vendas, criatividade e IT, dados e estratégia, cada um no seu silo funcional, não promove a que haja esta convergência. Então, a primeira mudança que tem que acontecer é dentro das próprias organizações para que haja equipas multifuncionais a entregar experiências multicanal, independentemente do online e do offline. O momento que vivemos é o momento da quarta revolução industrial, é o momento podemos traduzir convergência como o momento dos sistemas ciberfísicos. É online e é físico, ok? É cibernético e é material. E nós temos que conseguir nas nossas organizações, e agora com o advento do 5G, da internet das coisas, do Big Data, temos que conseguir tirar partido disso primeiro para responder à expectativa do consumidor e depois para mudar os nossos próprios modelos de negócio. Os nossos modelos de negócio devem tirar partido dos dados, das tecnologias para evoluir, para criar, captar e entregar valor ao mercado. Obrigado, Tiago. Elizabeth, já aqui ouvimos nestas primeiras intervenções muitos chavões. Internet of Things, dados, Big Data, métricas. Estamos aqui a falar de chavões que ocuparam os nossos dias profissionalmente, seja uma pequena, média empresa ou uma multinacional. Todas as empresas hoje em dia procuram esta experiência única para oferecer ao seu público, como o Tiago falava. Como é que podem as empresas evoluir nesta experiência sem prejudicar a relação com os seus clientes? E eu pergunto-lhe se esta transformação tem custos, e não falo de custos monetários. Olá, boa tarde. É um bom ponto. Há sempre a tendência de pensar que a tecnologia acaba por reduzir o contacto humano, ou seja, que se perde alguma coisa. E agora vou tentar não repetir, porque o Tiago referiu há pouco, a ideia não é realmente essa. Há coisas, estamos a falar muito de evolução de comportamentos e tecnologia, mas há coisas que não mudaram. Eu gosto muitas vezes de dizer isto, até porque dá um conforto, muitas vezes, aos diretores de marketing e quem está à frente das organizações. Há coisas realmente que não mudaram, que é a experiência, uma boa experiência tem que ser assente na empatia na hora de interagir. Portanto, nós não vamos perder isso no físico, ou seja, a migrarmos de físico para digital. Portanto, essa empatia tem que existir. E essa empatia é um pouco como o Tiago também disse, que é com base em conhecimento do cliente, em que nós vamos adaptando a nossa mensagem ao seu sentimento. Se está ansioso, se está com raiva, ou seja, se eu faço isso pessoalmente, eu terei que fazer isso do ponto de vista ou seja, com a própria tecnologia. Agora, falando aqui como uma amante da tecnologia, eu acho que nós conseguimos evoluir essa experiência sem preço e ir melhorando-a bastante, porque os dados permitem também antever. Portanto, eu se tiver
uma chamada ou um contacto em determinado tipo de momento na jornada de compra, eu consigo antever, com base no histórico, que alguma coisa vai correr mal. Portanto, se vai correr mal, eu já estou preparada para isso. E isso, às vezes, o ser humano não sabe, não é? Ou tem que realmente estar muito atento à cara que a pessoa tem. Portanto, hoje em dia, há tecnologias que nos permitem medir o sentimento com o tipo de palavras que é usada no mail, ou mesmo em tecnologias de voz que mostra um determinado tipo de raiva. A tecnologia faz-nos isso, portanto isto não nos... Ou seja, a ideia de temos que perder aqui algo, não, eu não quero ter a relação pessoal só por ter. E acho que acabo por dar aqui um exemplo que acho que toda a gente se revê, que é o contacto dos call centers, que nós ligamos para um hospital e temos que ouvir alguém para nananã, marque 9, nananã, marque 8. Acho que é uma experiência que ninguém pode considerar que é uma experiência boa. Sim, é a tecnologia, estamos a falar com uma máquina e eu até percebo do ponto de vista de eficiência que há uma máquina a fazer ligação de pontos. Mas gera frustração. E se houvesse uma pessoa do outro lado a dizer-me isto, era a mesma coisa, eu não queria essa pessoa. Agora, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que alguém consegue ver o meu número de telemóvel e sabe que eu tenho uma consulta marcada hoje. Se eu estou a ligar, garantidamente é o 4, que é a marcação de consultas, que há ali qualquer coisa que está mal. Portanto, é só irem buscar um dado, é juntar um dado e dizer, ok, tudo bem, eu tiro aqui o script todo que estou a fazer. Portanto, acho que em determinada altura se escolhem as tecnologias, mas pensem que pode haver outro dado, que é um outro if, que pode melhorar realmente a experiência. Portanto, só há custos, João, se realmente a coisa não for pensada, porque a transformação digital não é sinónimo de eliminar proximidade, empatia, de todo. Hoje a tecnologia está aí, é só juntar mais um dado, como o Tiago dizia, é só ir buscar mais um dado e a coisa melhora. Obrigada, Elizabeth. Tiago, há que notar também que a adaptação de tecnologia no marketing não se trata só de tornar o processo mais eficaz, é também uma questão de rentabilidade, fiabilidade e velocidade. Como pode a Martech conduzir o crescimento e transformação de uma empresa nos diferentes departamentos? As Martech têm de ser um pormenor. Isto parece um contrassenso. Deve de facto ser um pormenor. Como a Elizabeth dizia, o ser humano tem que estar no centro, a empatia tem que estar no centro do que quer que façamos, com mais ou com menos tecnologia. Termos uma organização preparada para tirar partido das tecnologias de marketing, das Martech, para rentabilizar o seu negócio, implica primeiramente que tenhamos uma organização preparada, ou deixa-me usar mais um jargão, customer-centric, okay, que conhece bem os seus clientes, que está interessado em desenvolver os seus clientes e não em desenvolver os seus produtos ou os seus serviços. Isso tem um prazo de validade, o mercado que nos dirigimos não, é permanentemente evolutivo. Primeiro, o outro lado humano é o lado dos colaboradores, a organização em si. E já há pouco falei sobre a importância de deixarmos de ter silos funcionais, a importância de os departamentos de marketing darem as mãos e funcionarem a par e passo com os departamentos de IT e a estratégia estar ligada com a ciência de dados, por exemplo. Nós na Liminal é isto que fazemos, qualquer programa de transformação digital que encetamos com um cliente tem sempre uma equipa multidisciplinar com estas três competências, gestão e estratégia de negócio, IT, integração de sistemas e dados e marketing. Okay? Depois, ao lado da tecnologia em si, vou repetir aquilo que disse há bocadinho, não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Muitos marketeers, há uns dias vi um estudo que me deixou um bocadinho assustado. Perguntando aos marketeers qual é a stack tecnológica que vocês têm ou que mais uso dão, nos primeiros lugares vinham tecnologias de gestão de redes sociais, social media, paid, etc. CRM surgia em 11º lugar. É um erro não termos CRM, automação de marketing e de vendas e business intelligence como os alicerces de qualquer estratégia tecnológica. É em cima destas plataformas que depois podemos inovar e colocar inteligência artificial, realidade aumentada, apps, e-commerce, o que for, ok? Porque precisamos de ter um centro da verdade. Okay? E desta forma vamos encontrar
otimizações e rentabilização, ok? Desde logo nos processos, porque vamos reduzir desperdício, rework dentro das equipas, o handover entre marketing e vendas, como é que isso funciona, quantas leads se perdem, porque é que se perdem, ok? Se tivermos as plataformas de CRM, por exemplo, integradas com ERP, podemos criar automatismos, e só falando em sistemas agora, que digam, temos em stock um determinado produto que já devia ter vendido X unidades, não está a vender. O ERP pode dizer exatamente isto ao CRM, vai-me lá procurar a fatia de potenciais clientes que já viram este tipo de produto ou semelhante ou têm interesse nesta categoria e envia-lhes uma promoção por e-mail, por WhatsApp ou cria uma campanha. Mas Tiago, só uma questão, aqui a palavra, aqui o Tiago tem referido muito esta palavra estratégia. É possível obter bons resultados com a ajuda da tecnologia sem que haja uma estratégia sólida? A questão é exatamente esta. Eu estou a dar exemplo de operações que não podem surgir ad hoc. Têm que surgir porque primeiro foi desenhada uma estratégia, ok? E uma estratégia que nos permita ver o todo, a floresta e não apenas a árvore, não apenas a árvore das redes sociais ou não apenas a árvore de uma landing page, porque agora é o que temos que fazer porque nunca fizemos. Começar na estratégia implica, sim, é por onde tudo começa para depois tomarmos as decisões certas de quais as tecnologias. Agora, o desconhecimento sobre o que as tecnologias podem fazer vai deteriorar também a nossa capacidade de planear, ok? Por exemplo, se nós conseguimos saber quais os segmentos mais rentáveis, qual é o Customer Lifetime Value, okay, qual é o segmento que tem um Customer Lifetime Value mais rentável para nós, isso deve informar decisões sobre onde é que vamos investir, seja online, seja offline, seja em paid media, seja em eventos, o que for, onde, quando e quanto é que vamos investir para captar mais clientes daquele género ou para fidelizar clientes que têm aquele perfil e que estão em risco de abandono. Okay? Churn. São dados que estão que devem viver no CRM e que devem ser analisados e informar as decisões estratégicas. Pegando aqui no que o Tiago estava a dizer, é possível que muitas empresas adotem hoje mais recursos e tecnologias do que aqueles que necessitam, acabando aqui em vez de overthinking it, overtaking it. Qual é a importância de entender o cenário em questão e as suas necessidades antes de começar a correr para o futuro? Tem toda a importância. Isto seria ótimo se fosse uma fórmula tipo exata, não é só uma questão de investimento. Olha, eu estou aqui, agora queria ir para aí, quanto é que é? Ou seja, para a lista, check, preciso disto e vamos lá. Mas infelizmente a coisa não acontece assim e há inúmeros pontos ao longo destes anos que nós, ou seja, que vamos assistindo, identificando razões de a coisa realmente poder não correr bem. E muitas vezes empresas que são muito techy, ou seja, que investiram muito. E eu acho que há aqui uma questão, uma delas já falada aqui até em respostas, em perguntas anteriores, que tem a ver com o foco da coisa. Se é um drive tecnológico, normalmente a tendência é que não corra bem. Portanto, o drive humano, apesar de, no fundo, é uma transformação digital e os tools e as ferramentas são digitais, a ideia é que seja realmente o drive humano recheado com estratégias de negócio alinhadas, porque senão também a coisa não funciona. Há estudos, e falando aqui em estudos, há um da Harvard que dizia que 70% das organizações que iniciam transformações digitais não cumprem os objetivos, ou seja, no final, o que é assustador, porque 60% ainda é um número considerável. E eu acho que uma das razões, João, ou seja, a transformação digital e a maior parte das ferramentas trazem duas coisas. Uma, esta proximidade que nós temos com o cliente e que todas as empresas querem, e a outra que é uma maior eficiência. As ferramentas em si, ou seja, sozinhas não resultam. Uma delas, o Tiago diz que é realmente a importância da estratégia, claro que sim, mas depois há expressões também que nos dizem que as estratégias muitas vezes são comidas ao pequeno almoço pela cultura. Portanto, se não existe uma cultura de organização preparada para esta eficiência, para este foco nas pessoas, esquece, porque a coisa realmente não se faz. Porque se a empresa, e esta é a tal análise que o João estava a dizer, e não é preciso olhar primeiro para o nosso cenário, claro que sim,
porque olhando para o nosso cenário, ou seja, o ponto de situação, e no normal tem uma framework que nos permite quase tipo mapear. Nós estamos aqui e alinhar toda a organização aqui e a nossa ambição é chegarmos ali. Ok, e é preparar a estratégia, o que é que pontos fracos e fortes é que nós temos. E às vezes nestes pontos fracos está exatamente isso. A nossa cultura não é assim. O que é que nós temos que fazer? Ou então os pontos fortes, ser alinhadíssimos, a nossa estratégia de negócio já vai nesse sentido, isto vai correr super bem. O que nós temos é que saber lidar com isto. Não é de repente, ok, somos os mesmos, estamos todos aqui, passamos aqui tipo uma borracha e vamos, porque agora chegam aí os senhores consultores que nos quitam a empresa com tools e a fórmula está aqui, de todo. Portanto, há aqui muita coisa a fazer internamente e muitas vezes do ponto de vista de conhecimento saber onde, ou seja, saber adaptar o caminho de acordo com o estágio da coisa, seja de negócio, seja de marca, seja de recursos. E se isso for claro para todos, toda a gente se alinha e sabe que, olha, o caminho de onde eu estou e para onde eu quero ir, sabe que é mais longo ou não e quais são as dificuldades. Isto é ótimo, ser transparente para todos. Obrigada, Elisângela. Tiago, numa opinião publicada no nosso especial sobre este tema, um dos especialistas ouvidos pelo Jornal Económico diz que o maior entrave ao avanço é a mentalidade. Eu pergunto se concorda e que outros obstáculos se colocam. Será a literacia tecnológica um deles? É verdade. O ser humano teme o que desconhece, não é? Esta frase muito conhecida. E mais uma conhecida, preferimos o mal conhecido do que o mal desconhecido. Terceira frase muito usada, pensem fora da caixa. O empresário típico que entra no departamento de marketing ou de vendas ou do que for, pensem fora da caixa, pessoal. A questão é, nós para pensarmos fora da caixa precisamos de uma outra caixa. Cá está, o desconhecimento, isto é, se eu só vivo naquele entorno do que sempre fiz, do que a minha indústria sempre fez, e desconheço outras realidades, outros paradigmas, não vou conseguir criar pontes entre as duas realidades, entre os dois paradigmas. Se eu não tenho, enquanto empresário, não tenho formação ou não tenho capacidade para descortinar este mundo complexo das tecnologias, eu de facto vou estar preso na minha caixa. Okay? Portanto, o desconhecimento sobre as tecnologias é um entrave grande, é uma questão também de mentalidade e de querer arriscar. Nós como sociedade somos muito avessa ao risco, mas é uma inevitabilidade. Okay? Aqueles que julgavam que a transformação digital nunca ia afetar o setor onde estão a operar, enfim, foram disrompidos por via do que está a passar agora com a pandemia. Sim, e Tiago, só muito rapidamente para lhe dizer que, por exemplo, este ano acaba de começar, como sabemos, e apesar de, como falava agora do contexto pandémico, não sabermos para onde é que vamos estar nos próximos meses, em um futuro muito próximo, há pelo menos aqui uma certeza, que é que a tecnologia tem-nos na palma da mão e que sem ela a realidade que estamos a viver neste momento seria muito diferente do que se não tivéssemos. Acha que isto vai impactar em termos de tendências para o Martech este ano? Completamente. Nós em menos de 10 anos, 5 a 7 anos, vemos crescer a quantidade de soluções de Martech de 100, 150 para mais de 8.000, ok? À semelhança da explosão que houve nas fintech, medtech, etc. Há muitas soluções, só em CRM há mais de 600, 700 soluções. Portanto, aqui a primeira questão é, o que é que de facto eu preciso? Como é que eu vou mergulhar neste universo e fazer a curadoria do que vai apoiar a minha estratégia, a minha empresa, neste processo de transformação? É necessário alguém que reduza a complexidade tecnológica, ok? Portanto, eu acho que do lado da curadoria do que é que precisamos ou não para o nosso negócio, o que é que me vai servir agora, que plataforma de CRM, entre outras, vão ser escaláveis nos próximos 3, 5, 10 anos e vão conseguir acompanhar o meu negócio, vamos ter cada vez mais empresas como a Liminal, que fazem precisamente isto, têm uma voz independente perante este universo complexo. 3 ou 4 tendências que posso mencionar. Os estudos indicam que a procura por plataformas de CRM, cloud, de implementação deste tipo de software vai crescer imenso, na ordem dos 80% ao longo deste próximo ano.
Isso é um indicador muito interessante e toca naquilo que falei há pouco, que é termos o coração da tecnologia à volta do que é a relação com o cliente bem estruturado. Os estudos também indicam que, à semelhança do que a Elizabeth há bocadinho falava, relativamente aos projetos de transformação digital que falham, também acontece na ordem dos 60% de projetos de implementação de CRM que falham. Há muitos custos enterrados neste tipo de iniciativas, portanto é preciso muita atenção para que estes investimentos sejam... É porque o dinheiro não é propriamente um bem abundante neste momento para a maior parte das E não é empresas. apenas uma questão de investimento financeiro. Há tudo o que a Elizabeth falava há bocadinho de transformação cultural, de mindset, de transferência de competências, de conhecimento que as equipas devem ter internamente. Muito obrigada, Tiago. Para finalizarmos, Elizabeth, se no nosso antigo normal a standardização já era um pecado, no new normal é impossível criar soluções que não passem pela personalização? E pergunto ainda, que riscos correm as empresas perante um público cada vez mais exigente nas marcas com que se relaciona? Eu acho que o risco de existir, da inexistência de uma estratégia de melhoria da experiência das organizações é enorme, porque acho que há uma pressão enorme no mercado. Eu costumo dizer isto, que é, como utilizadores, Marta, nós temos uma média, ou seja, somos muito mal habituados e aos GAFA, que eu chamo os GAFA, né? A Google, a Apple, a Amazon, o Facebook e a Amazon. Portanto, esta é a nossa média não é a média, portanto, ou seja, esta é a nossa experiência, ou seja, nós testamos e conhecemos o que é que estes 4 nos permitem fazer do ponto de vista de experiência, e a partir daí já temos um ponto de comparação com as marcas que normalmente nós interagimos. Portanto, ou seja, a nossa layer, ou o nosso nível de expectativa é sempre grande. E este é o stress, acho eu, que a maioria das organizações, porque nós habituamos a uma experiência com a Amazon, tudo o que seja menos é mau. Uma pesquisa do Google, tudo o que seja um bocadinho menos é mau, é horrível. Portanto, isto há uma pressão enorme com estes 4 que entraram nas nossas vidas de utilizadores, e passamos a vida a comparar outros. Portanto, temos sempre que correr, e respondendo aqui à questão do risco, sim, é ter que correr. Eu acho que durante anos, e se calhar pertenci também a esse período, o digital sempre foi standardizado. Ou seja, estamos a falar em personalização e tentando aqui ser mais concreta. A personalização sempre fez parte da disciplina do marketing, um bocadinho aquela personalização básica de saber o nome e os comportamentos mínimos de compra de alguém. E de fazer reportes. Sim, exato. Mas durante anos o digital não fazia essa personalização. O digital era traduzido com conveniência. Via Verde, o multibanco, e nós temos ótimo. O digital permitia, na relação com as marcas, uma forma muito mais conveniente de obter um serviço. E andámos aqui. Agora, numa nova era, os dados, a automação e tudo a evolução das próprias tecnologias, da própria rede, permite-nos hoje em dia tratar dados que não têm fim, dados sobre o utilizador. Ok, então aí saímos da conveniência e entramos na personalização. Ou seja, durante anos o Booking era igual em tudo o que era hotéis, os simuladores online da banca, nós não queríamos um personalizado do outro. Se aquilo fosse standard e conveniente, nós não nos importávamos como utilizadores. Quando o contacto com as marcas está muito no digital, esse trabalho de marca e essa diferenciação que as empresas têm que fazer para se diferenciar umas das outras, tem que ser em todos os detalhes. E aí a personalização ganha força. E pode ser realmente a estratégia de crescimento, de diferenciação, de sobrevivência, Marta. A Marta estava-me a perguntar se isso será importante ou não. Em tudo. Desde de sobreviver até se diferenciar e liderar o mercado. Já não é só conveniência. Muito obrigado. Respondeu sim, Elizabeth. Muito obrigado. Muito obrigado também, Tiago, por esta conversa. Eu sinto que nos tempos em que vivemos é cada vez mais relevante reforçar e alimentar o debate sobre este tema, e acho que este ano então
será decisivo em algumas destas matérias que vocês também trouxeram para a conversa. Muito obrigado aos dois. Obrigada. Obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado. Já sabe, pode ver e rever esta e outras JE Editors Talks no Facebook do Jornal Económico e na JE TV. Tenham o resto de uma excelente tarde.